três tipos de capitalismo: capitalismo de Estado, capitalismo de mercado, capitalismo stakeholder. Perdoe-me pela minha letra, tá? Tá meio garrancho aqui, mas vamos lá, eu vou ler para vocês. Capitalismo de Estado é a economia mista, tendendo mais à primazia do Estado. Capitalismo de mercado é a economia tendendo mais à liberdade de mercado. Pelos stakeholders, isso é chamado de mercado acionista. E é evidente que essa abordagem de divisão de três tipos de capitalismo é do próprio stakeholder, tá? Isso que significa o capitalismo das partes interessadas. E aí você tem ele próprio, né? A economia tendendo mais à consciência política / progressista. Aliás, se tiver algum erro de português aqui, me perdoem, gente. Eu fui escrevendo essa bagaça aqui só para fazer rapidinho aí o vídeo. Mas vamos lá. Olha só, por que hoje várias organizações internacionais têm essa tendência a um viés progressista no sentido moral da coisa, tá? Porque progresso, já mencionei antes, pode ser progresso só tecnológico, só industrial, mas há um tipo de progressismo que tem mais a ver com o progresso da moral, ou de como as pessoas devem ser educadas, e por aí vai. Apesar que existe toda uma polêmica sobre a ideia de engenharia social, muito tratada, por exemplo, em sociologia, na seguinte pergunta: é possível você fazer engenharia social com aquilo que nós chamamos de ciências sociais? Alguém vai dizer, bom, é só a aplicação das ciências sociais isso. E aí você poderia pensar, é possível. Só que tem aquela coisa de que os seres humanos, eles não respondem ao mesmo estímulo como os animais, né? Porque cada ser humano vai responder de uma forma diferente. Né? Vamos combinar que um ser humano e um cachorro são completamente distintos. Então até que ponto é possível essa manipulação por parte de órgãos, vamos colocar assim, internacionais, mas mais do que isso, suprapolítico, porque nem todo órgão internacional quer manipular a sociedade, tá? Nem todos. Há muita... A ideia do conceito de infiltração, a meu ver, faz mais jus à realidade do que a ideia de você pensar que o órgão já foi criado justamente para manipular as pessoas. A ONU foi criada para manipular as pessoas. Vamos com calma, né? Vamos com calma com essa história aí para não cair em teoria da conspiração. E aqui, me parece que a engenharia social, em termos de engenharia social desfragmentada, uma vinculação meio popperiana, ou basicamente popperiana de Karl Popper, faz alusão a de fato o que essas pessoas querem. Realmente as pessoas não vão responder àqueles necessários estímulos de uma maneira exata, né, dos animais, digamos assim. Até os animais podem surpreender uma hora ou outra, imagina o ser humano. Porém, o que vale é que esse processo ele tem um longuíssimo prazo, então é meio difícil a gente pensar numa coisa do tipo, daqui a 10 anos se instalará no mundo um governo mundial. Cara, se isso vier a acontecer, olha, vai ser um negócio extraordinário, né? Porque é muito difícil, muito difícil. Só que eu não estou caindo aqui também na ideia do realismo político das ciências políticas. Porque o realismo dá a entender de que é tudo uma anarquia, do ponto de vista da relação dos Estados-nações, que são os grandes atores globais. De fato, é óbvio que os Estados-nação são os grandes atores. Mas voltemos aqui àquela visão do Hayek. Quem age, em última instância, é um indivíduo. Então a gente não pode cometer esse raciocínio metonímico de achar que o Estado-nação é quem age. Mas quem que é o Estado-nação? São pessoas. E pessoas podem ou não ser influenciadas, tá? Então, só por aí, a gente já percebe que essa visão muito rígida do realismo em ciências políticas pode nos levar a equívocos, muitos equívocos. E me parece que o capitalismo stakeholder está aí para provar que eles sim conseguem e têm, de maneira deflagrada, não é nada escondido, a ideia de se fazer engenharia social aplicada, ponto. Agora, isso não significa que eles estejam querendo agir no sentido do Pavlov em relação aos seus cachorros. A gente costuma comentar com essa hipérbole justamente porque é para criticar, né, toda essa adesão a esse progressismo desenfreado desse pessoal, que tem a ver com o aceleracionismo, já explicado aqui em outros vídeos. O aceleracionismo em termos tecnológicos, mas também visando uma mudança de paradigma moral, social. E isso é preocupante porque é, no fundo, um grande choque. Quando a gente fala de choque cultural, é quando o cara lá, principalmente isso acontece no contexto cristão, com os missionários. Né? O missionário está aqui na América do Sul e de repente ele toca no coração dele, eu vou fazer missão na China. Aí ele vai para a China. E ele pode, na verdade, ele terá ali um choque cultural. Apesar da China ser um país capitalista também, consideramos que a China aqui é esse capitalismo, né? O capitalismo de Estado. É o capitalismo de estilo fascista. E essa relação entre fascismo e comunismo, ou Partido Comunista Chinês, é bem interessante. Depois eu posso até explicar isso com mais detalhes. Mas o fato é que quando o missionário vai lá para a China, ele pode ter um choque cultural. E esse choque cultural é exatamente o elemento que a gente pode considerar em vista da tendência
dos futurólogos a respeito do que deve vir a acontecer no mundo daqui a 10 ou 20 anos, do ponto de vista aí de um crescimento tecnológico tal que venha trazer a famosa singularidade tecnológica, que é um rompimento. Dali para frente vai ser tudo distinto, diferente, até porque as máquinas vão conseguir produzir elas próprias as suas cópias, né? Ou ela mesma vai melhorar a si própria, vai evoluir sozinha. Tem todo um elemento em jogo aí que tem a ver com o transhumanismo, certo? Esse é um tema, meus amigos, bem rico, já tratei em vários outros vídeos deste canal, mas é bem interessante de pensar nesse assunto. E quando você fala de engenharia social, portanto, você tem, por um lado, esse problema do estímulo e resposta que no ser humano não é igual nos animais, mas ao mesmo tempo você também tem que considerar que a coisa é tendo em vista o longo prazo, um longuíssimo prazo. E o que me faz perguntar o que será do mundo em 2100. Vocês já pararam para pensar como o mundo vai ser em 2100? Aí você fala, porra, provavelmente eu não vou estar vivo, não vou ficar pensando nisso, não me interessa muito. Pois é, mas vale do ponto de vista da reflexão e também porque você vai ter seus descendentes, né, bicho? Imagino que você queira pensar um pouquinho sobre isso, considerando aí também os seus parentes do futuro, né? Mas cada um. Vamos lá. Então, meus amigos, a visão aqui é do Klaus Schwab, tá? Dá para ler isso aqui? Sei lá, acho que dá, né? Visão do Klaus Schwab. Vamos dividir o capitalismo em 3. Isso aí é polêmico, porque muita gente vai discordar dessa ideia. Como assim dividir em 3? Na verdade, capitalismo de Estado e capitalismo stakeholder é uma baboseira. O que existe é só o capitalismo de mercado, que é a economia atendendo mais à liberdade de mercado acionista, e que muitos chamarão de neoliberalismo, porque a tendência do neoliberalismo, vocês sabem que é um termo que foi se modificando no decorrer do tempo, mas ficou muito conhecido por conta de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, etc. Mas tudo bem, consideremos aí, se você quer chamar de neoliberalismo, maximizar os lucros, certo? Da ideia de uma sociedade anônima, onde o acionismo é mais importante do que o cotismo, tá? Bom, os stakeholders, não que eles queiram, até onde eu entendi, os caras não querem necessariamente extinguir o mercado acionista, mas querem colocar isso em segundo plano, ou pelo menos de lado um pouco, para levar em consideração as partes interessadas, tá? Eu coloco aqui a consciência política progressista, que é uma tendência ao minimalismo, é aquela velha frase, né? Teremos tudo sem ter nada, é uma espécie de cotistas universais, e vem aquela ideia também de renda mínima universal, é um salário mínimo universal, que é até intrigante, porque quando você vai para a escola de Chicago do Milton Friedman, ele apregou a renda mínima, pelo menos no seio de um Estado-nação. Mas aqui os caras estão pensando agora em termos universais, e para tal, haveria necessidade de maior centralização e tornar os países como que uma grande federação ou coalizão global. Isso hoje, ser sincero para vocês, é muito difícil de acontecer, mas muito difícil. É só você pensar na Rússia e na China. Tu acha que a Rússia e a China, que são capitalismos de Estado, vão se render a um governo centralizado global? Tipo, cara, é difícil de você pensar esse tipo de coisa. E o que preocupa é que a China ela acaba sendo um modelo ruim, óbvio, né? Ruim, para você pensar um futuro lá, vamos lá jogar 2100. Você imagina em 2100 a gente tem um federalismo global no mundo. Tá, temos um federalismo global. Mas o nível de controle de um governo centralizado no mundo seria uma monstruosidade, cara. Uma monstruosidade. A gente aqui preocupado no Brasil. Se o Lula vai regulamentar, né, entre aspas, porque regulamentar é pouca coisa perto do que esse pessoal maluco do socialismo queria fazer no mundo, né? Mas controlar efetivamente aí a internet, imagina 2100, como essas coisas vão estar. A dinâmica é muito difícil, porque tem N variáveis, mas a gente pode supor que ou se cria um mecanismo de defesa contra isso, ou então vai ser um sério problema. Vai ser um sério problema. Porque é sempre, e aí é o que eu quero deixar claro para vocês nesse ponto, é sempre em nome das crises que esse pessoal avança no seu empreendimento de mudança social, né, que é uma coisa revolucionária. Como foi para vocês, aceleracionismo. É a partir daí que esse aceleracionismo tecnológico quer mudar o mundo, a partir das crises. Por isso que muita gente chama, tem aquele livro, meu Deus, como é que é o nome da autora, esqueci, mas é Donos do Mundo, onde ela vai falar de que, na verdade, essas crises estão sendo provocadas, né? O coronavírus foi provocado, algumas pandemias, problemas, estímulo da guerra, né? Porque a guerra é a partir da história, quando há violência, quando há crise, não só a guerra, né? Quando há violência, quando há crise, seja lá de doença, da peste, aos cavalos do apocalipse, se você tem peste, se você tem guerra, se você tem doenças, que no caso já seria a peste, né? Morte, é outro cavaleiro à morte, isso. Enfim, essas coisas vão trazer quem? O cavaleiro do arco dourado, que se veste de branco. É um cavaleiro da paz, digamos assim. Né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam o motor da história
É uma pergunta, né? A gente poderia pensar nesses termos, né? É intrigante pensar nisso. Porque, segundo boa parte dos grandes pensadores da humanidade, concorde com você com eles ou não, né? Dentre eles o Marx, o Nietzsche. Engraçado que até o René Girard, ele meio que dá a ideia, essa ideia de que a violência é um certo motor da história. Quando você pensa nesses termos, é assustador, né? As crises abrem espaço para mudança. E aí é justamente daqui que surge o Great Reset. Reset. Tem a ver com a ideia de você aproveitar, digamos assim, entre aspas, aproveitar, acho que é uma palavra meio inadequada aqui, mas fazer uma limonada desse limão, né, dessa coisa terrível que foi a pandemia. E aqui eu não estou dizendo que a pandemia foi provocada, tá? Estou dizendo que algumas pessoas alegam isso. Eu não sei, não vou entrar no mérito dessa questão, não tenho dados para isso, tá? O fato é que esses caras, a partir dessa ideia, têm a preeminência. E até em 2017, como eu falei para vocês, o Noah Harari, numa palestra, se não me engano, ao TED, ele vai dizer, olha, para a gente pensar num governo mais centralizado pelas organizações internacionais, entenda-se aqui pelas partes interessadas, tá? ONGs, grandes empresas, etc., você teria que ter uma crise global. E aí ele cita a possibilidade de uma pandemia. Isso aqui em 2017, você sabe que em 2017 não tinha pandemia ainda, então é curioso, né? É curioso, meus amigos, é curioso. Já citei isso antes. Bom, mas aí o Manifesto de Davos, vocês sabem que o Klaus Schwab é fundador do Fórum Econômico Mundial, de 1971, o Klaus Schwab fez parte também do Clube Bilderberg, não sei se faz parte ainda, acho que não. Me parece que há uma relação de camadas aí, esses think tanks que são realizados no mundo afora, não é só o Clube Bilderberg, tem vários grupos, sabe, e clubes desses magnatas, que a portas fechadas querem falar dos seus planos para o mundo. Se isso não é antidemocrático, eu não sei mais o que é, desculpa. E eu fico chocado com sociólogos e cientistas políticos que desconsideram completamente isso, como se não fosse uma coisa importante. Não, deixa os caras lá discutir. Só são as pessoas mais poderosas do mundo discutindo o destino desse mesmo mundo que você está inserido. E aí se ignora isso, cara. É um negócio assim, porra, bicho, aí quando você pensa, você fala, não é possível, né? Porque se isso não é importante, o que é importante, né? Mas tá, infelizmente, há aqueles que exageram com as suas teorias de conspiração e que tira toda e qualquer credibilidade de um fato, né? O fato está ali. A interpretação do fato muitas vezes extrapola esse mesmo fato que é um acontecimento. E aí você tem gente que acaba desconsiderando isso. Agora, vamos lá. O Fórum Econômico Mundial não esconde nada. Está tudo em aberto ali para as pessoas entenderem. Se eu estou falando de capitalismo stakeholder aqui, não é porque eu descobri o segredo dos caras. É porque está no livro do Klaus Schwab, bicho. É só você ler o livro dele, ponto. Não é um segredo que eu descobri. Isso aí está no livro do cara. É só você, eu li o livro do cara, ponto. Agora entendemos o que ele quer. Bom, ou a visão de mundo dele. Pra vocês terem uma ideia, o Klaus Schwab chama o Hayek, o Milton Friedman e todos esses caras da escola de Chicago, da escola austríaca mais ainda, neoliberais, digamos assim, de verdadeiros fundamentalistas de mercado. Certo? Já abordei isso antes, quando eu falei do trilema do Danny Rodrik lá, que quer um novo. O Danny Rodrik, segundo ele, a necessidade de um novo Bretton Woods. O que seria um novo Bretton Woods, se não possivelmente esse Great Reset? Talvez, né? Estou jogando aqui, não estou dizendo que o autor de Harvard esteja concordando com o cara do Fórum de Davos, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não, eu já não tenho esses dados, mas poderíamos pensar que o novo Bretton Woods fosse esse capitalismo verde stakeholder. E lembrando que esse stakeholder aqui é muito antigo, tá? Não foi o Klaus Schwab necessariamente que inventou o capitalismo das partes interessadas. Isso já existe com vários outros autores do passado. E tanto é verdade, como eu já falei para vocês em outros vídeos, o Milton Friedman sempre criticou muito essa ideia de capitalismo consciente. Ele sempre criticou, falou, o capitalismo serve, as empresas estão aí para isso, meu amigo, ó, maximizar os lucros. E com isso ela abre porta para emprego, ajuda a sociedade nesses termos, não para ela fazer políticas públicas, né? Mas os stakeholders têm uma outra visão a esse respeito, e é isso que foi adotado pelo Klaus Schwab e a maioria das pessoas que estão aliançadas ali com o Fórum de Davos, como eu já falei para vocês, mais de 1000 empresas investem no Fórum de Davos, certo? E a gente fica se perguntando, mas por que essas empresas que são, bom, se há alguém que é a favor do capitalismo, são as grandes empresas, por que elas investem seu dinheiro no Fórum Econômico Mundial, considerando que eles querem reformar o capitalismo, não acabar com o capitalismo, jamais. Gente, não tem quem queira acabar com o capitalismo. Esqueçam isso. Isso aí é conversa desses intelectuais de boteco, da USP ou da PUC, sei lá, ou de qualquer outro lugar, da Unifesp. Porque esses caras aí acham, alguns deles, né, esses grupos mais bolorentos acham que ainda há possibilidade de se criar o comunismo e acabar com o capitalismo. Fazendo ainda essa dicotomia de capitalismo e comunismo, isso é uma besteira sem tamanho. Capitalismo é economia racional. Acabou. Capitalismo é economia racional. É a alocação racional para o lucro, certo? Então, os stakeholders sabem disso. E o modus operandi deles é muito mais uma coisa à lá
se a gente quiser tentar trazer uma herança para esses caras, está muito mais vinculada ao Fabian Society do que ao Karl Marx. Então, se há alguma herança de Marx aqui, é uma coisa um pouco mais distante. Por isso eles têm um manifesto também. Né? Há um manifesto em Davos? Sim, há um manifesto. Então você tem lá a Greta Thunberg, como é que é o nome daquela menina? Greta, não sei. Bom, enfim. Essa menina, ela é uma laranja desse grupo, que a gente pode considerar aqui como o homem de Davos, né, nas palavras de Huntington. É o homem de Davos. E lembrando que o Fórum Econômico Mundial ele sofre críticas tanto da direita quanto da esquerda. É das duas partes, cara. Porque, como eu falei pra vocês, tem essa esquerda aí, bolorenta, que é mais marxista do que qualquer outra coisa. E tem uma visão da economia muito saudosista, né? Ainda pensando que economia planificada pode funcionar naqueles termos antigos. Isso aí é um problema seríssimo. Mas há também uma esquerda que critica o Fórum de Davos, que é um socialismo mais de centro, e que não necessariamente seja progressista, nos termos dos stakeholders, que é o mais raro de acontecer, penso eu. Mas existe, a gente pode dizer que também existe. Até porque as pessoas não estão integradas, né, da dinâmica desse debate, elas vão se realocando com o tempo, vão entendendo essas questões, elas vão se posicionando mais desse lado, mais daquele lado. Né? Não é uma coisa assim que as pessoas vão conseguir entender assim de pronto. Então, as pessoas sempre estão se posicionando com o decorrer do tempo, porque elas vão entendendo essas narrativas, essas disputas, essas questões que vão se esclarecendo conforme o debate público vai se desenvolvendo. Né? Mas o Manifesto de Davos tem a ver com propósito, cultura consciente, liderança consciente e partes interessadas, fazendo uma intersecção com os negócios. Tá? Então, há uma intersecção entre a empresa e o propósito que ela tem. Mas essa empresa vai ter uma intersecção também com uma liderança consciente, tendo uma intersecção aqui com as partes interessadas e com a cultura consciente. Tá? E aí você tem, então, uma sociedade cooperativa, tá? Tendo até a pretensão de pensar uma ONU público-privada. É uma relação aí que a gente entra nesse ponto bem complicado, né? Porque eu me coloco aqui, evidentemente, a favor do capitalismo, se a questão é discutir economia racional. Só que, vejam vocês, os stakeholders, eles têm uma narrativa de fazer o privado invadir o público, e talvez vice-versa isso também aconteça. Há uma relação dinâmica aí, onde o público também invade o privado. Porque se o privado invade o público, isso significa que o seu privado passa a ser público e invade o outro privado. Né? Então essa relação é de via dupla. E isso é muito problemático, né? Muito problemático, porque é como se você quisesse homogeneizar a cultura por uma determinada moral. E é mais ou menos isso que a gente viu no Catar, com esses capitães de seleções, na Inglaterra, na Alemanha, sei lá, na França não sei se teve, mas enfim, algumas seleções aí que foram com aquela braçadeira de capitão, com o símbolo LGBT, lá numa cultura do Catar, que é muçulmana, e que, obviamente, deve sofrer críticas à luz do fato de seu país ser um país ditatorial, podre de rico, ditatorial, e que manipula as massas pela tecnologia. Igualmente o que acontece na China, acontece ali também no Catar. Bom, o que acontece é que, apesar disso, o Catar é um país muçulmano, então você querer impor uma visão, uma moral específica ali é bem complicado. Tudo bem, em termos de perseguição, onde os direitos humanos estão sendo desconsiderados, é justo você ir para a Copa e fazer uma manifestação, acho justo. Agora, se a coisa é apenas uma questão ideológica, aí eu já acho que é uma tremenda uma babaquice. Né? Então, infelizmente, os stakeholders eles são marcados por aquilo que eu chamo de virtude poser. Né? Você vê que tudo é uma grande pose dentro desse capitalismo consciente desse pessoal, e aí não está só no âmbito do capitalismo consciente, também está no âmbito do comportamento woke, né? Da chamada cultura woke. É tudo um grande poser, um grande... Cara, como é que eu vou aparecer entre os meus pares na internet, no Twitter, no Instagram, né? Eu tenho que parecer muito bom, muito inteligentinho, muito bonitão, virtuoso, né? É a modelo que ela é bonita, gostosa, também virtuosa, né? Ela também tem que ser um pouquinho de freira, mas ao mesmo tempo tem um lado capetinha dela, né? Porque ela é sexualmente ativa e tal. Então são coisas ridículas, cara. Que quando você olha pra isso, você fala, mano, como é que alguém leva isso a sério? Bom, leva a sério porque o mundo emburreceu. É só por isso, não tem muito o que dizer. Ferramentas como o TikTok, por mais que sejam interessantes até pra você ganhar dinheiro, pra vender, expor mercadorias e tal, é uma ferramenta que emburrece as pessoas, cara. Você fica passando vídeos de 1 minuto e você fica horas ali, movendo o seu dedinho. Caramba, quer dizer,
A coisa não tem começo, meio e fim. Às vezes as pessoas assistem um filme na televisão e acham que aquilo já é uma coisa penosa de se fazer. Até assistir um filme para algumas pessoas está sendo penoso, tamanha a dificuldade que elas têm de foco. Agora, tu imagina ler um livro. Porque se já é difícil você ver um filme para essa geração, imagina ler um livro, cara. Imagina alguém se deparar com um vídeo meu aqui de 1 hora, né? Ou mais. O cara não consegue, ele não tem a capacidade. Assim, é impossível para ele assistir um vídeo de 1 hora no YouTube. Vai ser uma irracionalidade, porque agora o que vale é o shorts do YouTube. Que tem um... Então, cara, é o que muitos ali já profetizaram no passado, né? As pessoas estão emburrecendo. Tanto o Bradbury quanto o Chesterton, os caras ali já profetizaram no passado, né, em suas obras, seus livros, o quanto as gerações futuras estariam desesperadas, porque elas estão perdidas, né? Agora, eu não quero exagerar nisso, não é todo mundo. Eu sei que tem muita gente ainda que tem disciplina para ler livro, para estudar, para se desenvolver pessoalmente. Enfim, felizmente ainda existe muita gente que consegue resistir a essa cultura da banalidade que a gente tem por aí. Ó, mais uma questão aqui do Manifesto de Davos. Manifesto de abrangência global. Empresas e ONG, igual. Agentes políticos. Eles vão atuar como se atuam as políticas públicas de um determinado governo. As metas da ONU para 2030 claramente estão compromissadas com a tendência stakeholder. É uma coisa para a gente parar e pensar, caramba, sim, a ONU também tem sido influenciada por essa visão progressista. Isso está claro nas suas metas até 2030. É como eu falei já antes, eu não estou dizendo que eu sou contra o combate à pobreza, pelo amor de Deus. Quando você olha para os países da África, o nível de pobreza ali, se comparado aos países da Europa, aí você fala, pô, mano, vamos lá, né? Tudo bem que eu posso ser crítico aqui aos stakeholders, mas eu não estou sendo crítico ao combate à pobreza. Porque, desculpa, quando você está vivendo na pobreza, você não consegue pensar em mais nada, você está só preocupado em sobreviver. E esse é um nível que tem que ser superado. Então, eu não sou contra essa luta. Agora, como isso é feito, claro que também é importante. O modus operandi é importante. Né? E aí, você tem aqui, ó, stakeholders versus capitalismo de mercado. O capitalismo de mercado tem uma lógica sistêmica. Citei já o Milton Friedman aqui, o Hayek. A preocupação de uma empresa é apenas em cumprir a lei, estou falando a lei do seu país, tá? E maximizar seus lucros, não sendo o papel da indústria educar os povos. Não é isso que a empresa... Por que uma empresa vai educar? Ou um banco, né? Por que o banco do Bradesco vai querer educar o meu filho? Caralho, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, e aí coloca aqui, pejorativamente são chamados de neoliberais ou fundamentalistas de mercado. Esses os capitalistas acionistas. O propósito das corporações não é fazer política ou assumir o papel do governo, ponto. Essa é a visão do Milton Friedman. Porém, os stakeholders, eles partem da ideia de que devemos ir além do mercado acionista e tendo uma lógica articulada, uma forma de capitalismo em que as empresas não meramente lucram a curto prazo, só a favor de acionistas, né? Como acontece com o capitalismo de mercado, mas buscam a criação de valor de longo prazo a favor das partes interessadas, tá? Da sociedade em geral, tendo uma visão corporativista, né? Uma espécie de corporação global. Não é um governo único imperialista, mas é mais uma coisa vinculada a essa ideia de corporação. Portanto, é um capitalismo visionário, por isso progressista, porque se é visionário, tem uma preeminência do tipo modificar as estruturas existentes. E daí essa abertura para o progresso. Tá? É uma mistura, podemos colocar aqui, de teoria crítica. Aí, se você quiser colocar um elemento do marxismo dentro dos stakeholders, o elemento que mais se encaixa aqui, na minha modesta opinião, tá? Se eu estiver errado, por favor, aí comentem a visão de vocês. Mas na minha opinião, o que mais se encaixa aqui nos stakeholders é a ideia de teoria crítica. Tanto aqui, ali onde começa com o Marx, quanto da Escola de Frankfurt. E talvez o gramscianismo também, na ideia de você se inserir. Apesar que a ideia do Gramsci, você tem no fabianismo social uma ideia similar, porque o fabianismo social já há muito, talvez até antes de Gramsci, já falava sobre permeation, de você adentrar nas instituições para modificá-las por dentro, certo? E através disso a Igreja Católica, derrubar a Igreja Católica não dá, né, bicho? É uma instituição aí que é quase 2000 anos. Como é que a gente vai derrubar uma instituição dessa, meu Deus? Não é mais fácil a gente colocar os nossos representantes lá dentro? Pensaria esses caras mais progressistas. E aí hoje, se isso foi intencional ou não vamos levantar essa lebre, mas se foi intencional ou não, existem muitos padres que são comprometidos com o progressismo. Assim como existem pastores, aqui na igreja evangélica é mais fácil, né, mano? É só você abrir uma igreja na esquina e você vai definir a doutrina do jeito que você quiser, né? Pois bem. Mas na igreja católica você precisaria ter um cara comprometido com isso, que vai lá e se infiltra mesmo. Bom, gente,
Isso acontece, não tem como negar. Até porque existem os grandes representantes da teoria da libertação, que poderia se encaixar aqui, talvez, com o stakeholder, ou não, tá? Eu não estou dizendo que toda a teologia da libertação possa se encaixar com essa visão stakeholder. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia bastante. Aí eu coloco aqui, ó, definindo mais precisamente as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Governos, que são as soberanias nacionais, países, estados, sociedade civil, sindicatos, ONGs, etc. Inclusive os clientes de uma grande empresa também faz dessa parte interessada ali. Empresas grandes e pequenas, questão do lucro está envolvido também, mas não só a curto prazo em si. Curto prazo é aqueles que vão dizer assim, o lucro para a empresa, mas a longo prazo visando a sociedade, para todos, para os outros. E a comunidade internacional também faz parte dessa relação, tanto os globais quanto as regionais. Você pode pensar de um lado a ONU, ou você pode pensar em termos regionais a União Europeia. As classes dentro dos stakeholders. Quem são essas pessoas envolvidas com esse empreendimento? Ou aqueles que estão aliançados com a ideia do Fórum de Davos? Os acadêmicos. Aí vou citar aqui um exemplo, tem milhares de acadêmicos, né? Vamos citar o Noah Harari, que é um best-seller que tem aí. Estudantes, por exemplo, a Greta Thunberg, acho que é assim que fala, né? A classe estudantil, que foi tão importante ali na Revolução Sexual, por ocasião da nova esquerda, na década de 60 e 70 lá nos Estados Unidos, os estudantes continuam sendo uma classe fundamental para esse processo. Por isso que os stakeholders também estão nas grandes faculdades do mundo. Tá? Só que sofrem resistência também. Por exemplo, aqui no Brasil, você não tem uma grande unanimidade de pensamento nesse sentido. E aí é que está o ponto que a gente tem que considerar aí, que não há um único grupo governando o mundo e dando diretrizes para o mundo, gente. Isso aí é a teoria da conspiração. Não dá para pensar nisso, não tem como. Há vários grupos dissidentes, várias facções. E o stakeholder é só mais uma. Só que, assim, esses caras estão bem articulados, é isso que eu estou dizendo. Muito bem articulados, porque a gente está falando do Fórum Econômico Mundial, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer bostinha que você tem lá na esquina, não é qualquer think tank que você tem ali em países europeus como a França, que você tem lá o GRECE, né? Que é a reunião de pensadores de direita e tal. Tem a sua força, mas não chega a ser uma coisa nesse nível. Então, acadêmicos, estudantes, políticos progressistas, como seja no Canadá, nos Estados Unidos, Joe Biden, nos Estados Unidos é totalmente... Acho que eu escrevi errado aqui, né? Me perdoem. Mas enfim, o Joe Biden, ele é sem dúvida nenhuma alguém que está vinculado a essa premissa do Klaus Schwab, sem dúvida. O Partido Democrata em geral, não vou dizer tudo, porque o Partido Democrata também tem dissidências dentro do próprio partido, assim como acontece no Republicano, mas tem isso. E o cara do Canadá, o presidente da França, esses caras todos formados ali, aos pés de Gamaliel, não, aos pés de Klaus Schwab. Mídia formal também. Existe uma mídia formal comprometida com o stakeholder. Cara, se você tem dúvida disso, é só você ler jornal. Só digo isso, leia. Ponto. Jornais mais progressistas, acabou. Classe artística? Sim. Você tem o exemplo do Leonardo DiCaprio, assim, que é um dos caras que está mais comprometido com essa ideia de luta contra o aquecimento global, que é uma das grandes pautas do capitalismo verde, do capitalismo stakeholder. Não estou dizendo que o Leonardo DiCaprio está comprometido com tudo relativo a essa visão de mundo e tal. Não. Eu estou dizendo que nessa parte ele é um... Se ele é laranja ou não, eu já não sei, mas ele está envolvido nisso. Grandes juristas, aí a gente entra naquela ideia de ativismo judicial. Cara, o que é o ativismo judicial? É uma ação mais deliberativa de grandes juristas, ou até ministros da justiça, como acontece aqui no Brasil. O STF, a maioria do pessoal da STF tem essa visão do ativismo judicial. Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Não sei se Gilmar Mendes talvez. O Gilmar Mendes é um cara... O que dizer dessa criatura? Vou me segurar aqui. Lewandowski. E esses caras que são... muitos deles, né, próximos do PT, com o caso do Lewandowski, Gilmar Mendes era mais PSDB, né? Mas enfim, esses caras livraram a pele do Lula, que eram ficha suja, fizeram o cara disputar a eleição, o Lula ganhou as eleições, e agora o Lula é um subserviente de quem? Pelo menos em termos de discurso, não sei se na prática vai ser assim, mas o Lula está submisso aos stakeholders. E parece que isso não é uma regra, tá? Mas pelo menos no discurso, ele deu a entender que vai ficar submisso, vai baixar a cabeça para esses caras. Agora, o Lula tem outras pretensões aí, né? De fora de São Paulo, América Latina, bolivarianismo. Eu não sei até onde vai o compromisso do Lula com os stakeholders, mas ele está muito mais aliançado com isso, se a gente for comparar com o bolsonarismo, que já é uma outra coisa, né? Que está lá naquela ideia ali da direita francesa, que influencia também a alt-right americana, que é um outro problema, que eu já expus aqui também, né? E a gente, como eu falei, a gente está entre a serpente e o lobo, né? Isso é bem problemático.
Então, ativismo judicial, se você negar essa desculpa, eu sei que o Barroso já foi citado nesses termos, ele fala que não, não, a gente não é ativista judicial, que não existe ativismo judicial no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele justifica tudo que é relativo ao próprio ativismo judicial, né? Então, esses caras são cara de pau, mano, não tem muito o que falar, não. Mídia de entretenimento, Amazon, Netflix, Disney, você falando dos streamers, pois é, esses caras estão abertos a essas produções progressistas, né? Isso aí, se você tem alguma dúvida, de novo, é uma coisa dos grandes jornais brasileiros, ou fora do Brasil. É só você assistir. Pô, vai assistir a Amazon, vai assistir a Netflix, vai assistir a Disney. A Disney, então, puta merda, né? Eu não sei se, quando esses caras começaram a perder dinheiro de verdade, como aconteceu com a Netflix, começou a perder assinaturas, eles tentaram mudar um pouco, né? Eles deram uma baixada na bola. Mas ainda continua também. A Disney é a mesma coisa, tá perdendo assinantes, tá perdendo dinheiro, mandou gente embora. Então, o Facebook também, né, saindo aqui dos streamers para as redes sociais, também perdeu muito dinheiro com o metaverso e mandou muita gente embora. Então, a gente não sabe até onde esses caras vão, porque quando a coisa assim, estreitar e eles começarem a perder muito dinheiro, eles vão voltar a o quê? A isso aqui, meu amigo, ó. Capitalismo de mercado. Eles vão voltar a isso aqui. Sempre vai haver um retorno ao capitalismo de mercado. A mesma coisa com o capitalismo de Estado. Eles sempre têm que retornar isso aqui para não se perder. Mas o que eles querem é gerenciar, né, no sentido de manter o poder. O que mais que tem aqui? Grandes bilionários. Já citei aqui Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates. Eu poderia citar uma exceção aqui com o Elon Musk, né? O Elon Musk é um cara que não parece estar vinculado aos stakeholders. Ele até faz crítica à cultura woke, né? Então, eu não sei. Eu escrevi aqui, ó. Elon Musk parece destoar desse segmento, mas não sabemos o quanto. E, por fim, eu coloco aqui os religiosos, tá? Eu poderia colocar também o esporte. O esporte também é um elemento que está citando aqui a Copa do Mundo do Catar. Apesar do Catar receber a crítica dos próprios stakeholders e wokes, mas a Al Jazeera do Catar, ela tem um braço também no Ocidente, não só ali no Oriente. No Catar, a Al Jazeera é muito mais conservadora. Fora do Catar, ela é muito mais progressista. Justamente porque os caras têm a pretensão de ter uma abertura para o Islã, né? Então é claro que aqui no Ocidente eles vão ser mais progressistas. Então no esporte, em geral, está acontecendo muito também disso. A abertura que há no esporte, por exemplo, para competidoras trans, né? Na natação, você vê aquelas mulheres, entre aspas, monstruosas. Na verdade, são homens que desenvolveram com a testosterona no seu corpo. Mas aí, no outro dia, muda a identidade e vai disputar no feminino e ganha, né? E não só na natação, ou no vôlei, mas também até na luta, não é luta livre, como é que é? MMA, né? Sei lá, enfim. Então você vê lá um cara batendo numa mulher. Aí vai, mas é porque ele tá controlando a testosterona, então ele pode bater. Tá, né? Se vocês estão dizendo, vocês estão comprando aí essa narrativa, pois é, né? E os religiosos? Bom, os religiosos também, por quê? Porque você tem o Papa Francisco, que é uma abertura para tal, mas alguns veem isso com mais cuidado, e eu também não sei até onde o Papa Francisco poderia estar encaixado nisso aqui não. Tá? Tudo bem, ele pode ser um Papa um pouco mais progressista, mas eu acho que ele conhece os seus limites. Eu não acho que o Francisco seja tão progressista como muita gente diz por aí, não, cara. Não acho. Mas, enfim, há quem cite aqui o Papa Francisco, tá? Eu só citei ele aqui porque é uma figura máxima da Igreja Católica, mas você pode citar vários outros religiosos de outros segmentos aí, principalmente afro-brasileiros, ou afro-americanos, enfim. No caso do Brasil, que as religiões afro estão muito conectadas com o progressismo, E no caso evangélico, você tem as igrejas inclusivas, tá? Igrejas inclusivas têm um vínculo muito próximo também com o progressismo. Mas não que essas igrejas, ou essas pessoas, consigam entender toda a implicação desse processo dentro, né, da esfera cultural. Não acho que eles consigam aprender as implicações de todos esses elementos aqui do manifesto do stakeholder. Muitos ali são laranjas, na minha humilde opinião. Bom, cara, tanta coisa para falar aqui. Não sei se eu vou esquecer de alguma coisa, mas vamos lá. Redefinir o papel das corporações. Combate a monopólios e oligopólios. Então, por incrível que pareça, essa é uma das métricas desses caras, subjugando-os, no caso aqui do monopólio e do oligopólio, a um sentimento visionário universal, que é o Zeitgeist, o espírito do tempo. E não a um mero partido como na China comunista. Porém, na prática, eles acabam sendo facciosos. E na prática, esse combate ao monopólio e oligopólio, ao meu ver, pelo contrário, faz fortalecer esses oligopólios. Porque, vamos lá, se você está colocando uma empresa com o papel e propósitos de caráter político, você acha que você está tirando o poder da empresa ou você está colocando mais poder nela?
ao ponto dela influenciar, ela influenciar a sociedade. Você está dando mais poder. Então, sim, em que sentido esses caras estarem combatendo os oligopólios, né? O que eles estão combatendo, talvez, seja os prejuízos que uma determinada empresa venha a dar, do ponto de vista ecológico, por exemplo, à sociedade, né? Por exemplo, uma grande indústria poluindo uma determinada cidade, e aí os caras vão colocar regulamentações ali para impor que eles parem de fazer isso, por aí vai, né? Nesse sentido, talvez. E aí eu coloco aqui o termo visionário, mais uma vez enfatizando a ideia de que tem até uma apreensão quase que religiosa. É uma coisa muito profunda. É o comprometimento que essa galera tem enquanto educar os povos. Também há um conceito de novo welfare state, porque agora é a abertura para se ter uma nova consciência de outras questões que estavam como que escondidas pela ignorância, e esse pessoal, vide teoria crítica, adentra agora no seio da sociedade, em todas as suas instituições, baseado no permeation, para agora lutar pelos seus próprios propósitos, sei lá, vamos dizer assim. O novo welfare state tem a ver com lidar com as crises do mundo. E aí entra o Great Reset, que representaria como que um novo acordo de Bretton Woods, porque se no Bretton Woods você teve um acordo que visava o pós-guerra, no Great Reset você tem algo que visa o pós-pandemia, certo? É o famoso capitalismo verde. E quais são as preocupações mais efetivas dos stakeholders? Sempre vinculado ao âmbito global, tá? Isso aqui que chama atenção. A preocupação deles é com a pobreza e a fome, é o que eu falei para vocês, eu acho isso justo. É só você dar uma olhadinha ali nos países da África, ver se você gostaria de viver ali. Então acho que é justo você ter uma meta da ONU nesses termos. A preocupação da superpopulação, aí eu já acho que é por ético, porque existe estudos, se não me engano, da Nature, onde eles mencionam que essa ideia de superpopulação até 2100 é balela, porque na verdade a população tende a diminuir até o ano 2100. E existe toda uma disputa nesses termos, mas há quem seja muito envolvido com essa militância stakeholder que acredita que ainda a superpopulação seja um problema. Então podemos colocar aqui esse elemento também, mas discutível, né? Revolução, isso aqui também está ainda, né, dentro daquela ideia do Thomas Malthus, de que quanto maior o número de pessoas, maior vai ser a fome. Não sei de onde que o Malthus tirou isso, porque na verdade, quanto mais pessoas no mundo, mais produção de alimento você vai ter, né? Então também a questão do Malthus não é um problema. Seria um problema em termos regionais, né? Como eu falei, você pega um país na África que é subdesenvolvido, ou praticamente não tem desenvolvimento nenhum, e ali a população está aumentando, é claro que isso é um problema malthusiano. Aí sim, tudo bem. Por quê? Porque as pessoas não estão produzindo nada, porque o sistema do país não deixa, né? Aliás, o comunismo é o único apreensão ideológica que, de fato, justifica o malthusianismo, né? Ou melhor, o Thomas Malthus. Porque impede que você tenha riqueza, impede a produção, e aí aumenta a população e aumenta a pobreza. Na verdade, talvez nem aumente tanto a população justamente por causa da pobreza, porque aí você vai ter um índice de mortalidade infantil muito alto e a população vai aumentar tanto, né? Porque o que realmente faz a população aumentar é a riqueza do capitalismo. Então talvez nesses termos nem o comunismo venha a justificar, né, o Thomas Malthus. Bom, então as preocupações desses caras, revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, escrevi transhumanismo errado para variar, né? Coloquei o H que não precisa do H. Mas enfim, também é um elemento que não é que preocupa, mas que também a abertura do aceleracionismo, como eu falei para vocês. Apocalipse ecológico, a questão do aquecimento global, pandemias. A questão do aquecimento global já mencionei aqui que é polêmica, porque a mudança climática é um fato, mas a causa da mudança climática é passível de interpretação. Só vou dizer isso, tá? Pandemias, exatamente. É um dos elementos que é uma preocupação, consideremos justa à luz do coronavírus. Globalização econômica, entra aquele trilema do Drani Rodrik, já mencionado aqui antes. E o federalismo global, que é um elemento que também, eu citei aqui, o mundo mais inclusivo implica em que você não extinga as soberanias nacionais, mas que você dê uma abertura maior a uma organização internacional para resolver problemas internacionais. Então você acaba, de certo modo, enfraquecendo soberanias nacionais como consequência, em vista de uma democracia global, de uma democracia universal. Superação, portanto, não é, veja bem, não é extinção, tá? Eu não acho que a maioria, eu não acho que esses caras, eles lutem para extinguir o cristianismo, o capitalismo, o iluminismo e o humanismo, como eu coloco aqui, como representação da cultura ocidental. Até porque, para alguns cristãos, tem cristão que luta mais com o humanismo do que com os agentes atuais aí do mundo. Que esses agentes atuais já estão olhando o humanismo com olhos atravessados, porque o humanismo já é algo superável, do ponto de vista de que é uma pós-humanidade, né? Então, o humanismo, o iluminismo, o capitalismo e o cristianismo, eles não devem ser extinguidos.
pelo menos minha impressão é que eu estou colocando, como quem está fazendo uma ilação, uma hipótese a respeito desse assunto, é seguindo mais ou menos aquela interpretação do Aldous Huxley com o Admirável Mundo Novo. É de você olhar para isso, cristianismo, capitalismo, iluminismo, humanismo, ou cultura ocidental, como queira, e pensar, eu preciso superar essas coisas, transpô-las, né, para um admirável mundo novo. Eu até cito aqui, onde que eu coloquei isso, meu Deus? Ah, foi aqui, ó. A Síndrome de Miranda, meus amigos. Quem que é Miranda? Miranda é uma personagem da obra A Tempestade, de William Shakespeare, que deu margem ao nome do livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. E a Miranda, ela vai falar assim, como é bela a humanidade, ó Admirável Mundo Novo, porque ela não conhecia a natureza maligna dos visitantes da ilha. Quem quiser ler esse livro, A Tempestade, do Shakespeare, vale muito a pena, né? E foi daí que o Huxley tirou, então, esse nome. Talvez porque o Huxley tivesse a ideia de que, na verdade ele tinha a ideia de que o Admirável Mundo Novo não era tão bom assim. E chama a atenção que o Noah Harari, que é um escritor, repito aqui, best-seller, em sua obra Sapiens, ele vai dizer que não entende por que Huxley achava que o Admirável Mundo Novo era ruim. Porque o Noah Harari está acreditando realmente que vai existir uma droga soma que vai trazer felicidade às pessoas. E eu não entendo por que as pessoas elogiam tanto esse Noah Harari, bicho. Eu não consigo entender. É um grande escritor mesmo, mas, poxa, tem muitas falhas no pensamento dele. Bom, então você tem a superação do cristianismo, capitalismo, iluminismo e humanismo, uma abertura ao feminismo, em vista de que a mulher agora seja o marco dessa revolução da civilização. É um mundo mais feminismo para o desespero do Friedrich Nietzsche, que acreditava que o cristianismo era uma religião mais de mulher do que de homem. Né? Esses caras acreditam que o feminismo, ou que vamos dizer assim, a figura da mulher é a grande representação dessa nova era. Tá? Por exemplo, no fascismo, o homem é a grande representação da mudança do mundo. Tanto que lá na China, apesar deles falarem que é um partido comunista, o modus operandi é fascista, é igual eu falei pra vocês, ó, Stalin, Hitler, Mussolini, todos fascistas, do ponto de vista do modus operandi. Ah, mas Stalin? Sim, meu amigo, sim. Não é porque o cara diz que é comunista que... pô, tudo bem, mas qual que é o modus operandi? É fascista, cara, acabou, é fascista. Aí, esses palhaços aí da esquerda, tem até um episódio aí recente, onde o Kim Kataguiri foi na Unifesp debater com alguém, com a professora, não sei o certo, e foi hostilizado pelos alunos, que chamavam o sujeito de fascista e o expulsaram do evento. Então, olha só que coisa, né? Se Kim Kataguiri é um fascista, e ao mesmo tempo esses caras que chamam Kim Kataguiri de fascista idolatram o Stalin, você fica se perguntando, mas peraí, não vale nada o modus operandi? Só vale o que o seu espantalho, o seu argumento espantalho é o que vale? Porque, na verdade, no fundo, quem é o fascista são aqueles alunos que o expulsaram, porque foram eles que agiram, de fato, como fascistas, né? Porque eles são intolerantes, justamente é o que é o fascismo. Ah, mas o Herbert Marcuse nos ensinou que nós temos que ser intolerantes com o intolerante. Tá, mas quem disse pra você que o liberalismo é intolerante? Ou que quem apregou o liberalismo econômico é intolerante? Quem é que disse isso pra você? Aí é que entra aquela interpretação, assim, mentirosa da esquerda, de que o fascismo é a última etapa do liberalismo. Isso explica o porquê esses jumentos desses alunos aí expulsaram o que em Kataguiri chamavam de fascista, porque eles acreditam que o liberalismo é uma etapa anterior do fascismo, que é o último estágio do liberalismo. Agora, vai perguntar pro Mussolini se ele gostava de liberal. Mussolini era o maior inimigo do liberalismo que você possa imaginar, meu amigo. Então, assim, a burrice não tem limites aqui no Brasil, cara. E esse evento que aconteceu com o Kim Kataguiri, assim, eu não sou do MBL, tá? Eu tenho críticas a tecer também ao MBL, mas o que fizeram com o Kim Kataguiri ali é um absurdo, cara. É absurdo. Você pode ser bolsonarista, mas você tem que concordar comigo, bicho. O que fizeram com o moleque não tem sentido nenhum. E assim, há essa apreensão, essa medida descabida desse pessoal, que não consegue entender que o que importa em política é o que as pessoas fazem, não é o que elas falam. Mas nem o que o liberal fala é algo que dê a ele margem para ser chamado de fascista. Mas nem o que ele fala, nem o que ele faz. Ó, se o cara não fala nada sobre fascismo, não age como fascista, por que diabos ele é fascista? Porra, é só alguém que não estudou a história do fascismo para falar tamanha asneira. E me admira que sejam alunos de faculdade. Né? Agora, eu fico me perguntando, se esses alunos pensam assim, é por causa... Desculpa, mas deve ser por causa dos professores. Não tem outra explicação. Então os professores estão sendo um grande problema aí, né? Não todos, claro, não estou generalizando. Bom, aí, meus caros amigos, já para terminar essa bagaça aqui. Feminismo, portanto, é um elemento importante, porque se no fascismo o homem
era a representação máxima, era o símbolo do movimento. O masculino é o símbolo do movimento fascista, o feminismo será o símbolo do movimento stakeholder. Só que, é igual eu falei pra vocês, cara, na visão do Milton Friedman, do Hayek, cara, homem e mulher faz parte da sociedade igualmente, não tem essa de símbolo. É claro que a mulher tem o direito, é justo o direito universal ao voto, por exemplo. Eu não vejo nenhum liberal sendo contra isso. Dificílimo você pensar um liberal seja contra isso. Mas daí, a esse feminismo radical de segunda onda, segunda e terceira onda, segunda onda é o feminismo radical das aborteiras, né? Que justificam o aborto em qualquer situação. E a terceira onda já é a teoria de gênero, que já é uma coisa também que eu coloco aqui embaixo, a ideologia de gênero, que também está dentro da métrica do discurso stakeholder, e que tem um sério problema com a biologia, né? Você há de convir que tem, já que eles relativizam até mesmo o aspecto biológico. Então, tudo isso está dentro da esfera do admirável mundo novo, da superação do cristianismo, do capitalismo, do iluminismo, do humanismo. Por que do humanismo? Porque é a superação da biologia, entra então, portanto, a ideologia de gênero, e aí abre espaço para o transhumanismo. Está escrito errado aqui, me perdoem. Tudo isso em vista de corrigir a desigualdade, pobreza, a obesidade. Obesidade, tem essa parada também. Lacunas culturais, mudanças climáticas, racismo sistêmico. Então, algumas coisas justas, né? Óbvio que você tem que combater o racismo se o racismo é um problema estrutural, como ocorreu nos Estados Unidos. Há exageros lá, óbvio. Mas quando você importa isso dos Estados Unidos para o Brasil, aí o exagero é maior ainda. Porque o contexto cultural do Brasil é diferente. Teve racismo no Brasil? Ou tem racismo no Brasil? Tem, mas não é igual aos Estados Unidos, sabe? Enfim. Então é isso, acho que ainda tem muito que se falar sobre esse assunto, mas esses são os elementos. Stakeholder, só para resumir, capitalismo das partes interessadas. As empresas não produzem só para maximizar os lucros, mas para servir mais pessoas com a admissão do multiculturalismo, ambientalismo e cultura woke, feminismo, LGBT, progressismo em geral. Eles geram certos benefícios fiscais a empresas aliadas, isso aqui é importante também dizer, já estava esquecendo, por conta do engajamento e militantes na justiça social. Então, o elemento da justiça social, que aparece no marxismo, também é um elemento que pode ser incluso ali ou alocado aos stakeholders, tanto a teoria crítica quanto a justiça social. Esse é um ponto complexo, porque quando você fala de justiça social, todo mundo já pensa, pô, é uma coisa certa, né? Justiça social e tal. Mas há críticas a se fazer também a justiça social em termos de modus operandi, é óbvio. E um outro ponto, agora sim, para fechar esse vídeo, vamos ver onde eu coloquei. O lucro inesperado. Ó. No stakeholder, os acionistas ficam em segundo plano. Já os gerentes corporativos, que são esses caras infiltrados ou aliciados também, pode ser aliciado ao modo stakeholder de ser, os gerentes corporativos que controlam a área administrativa, segundo as normas e políticas da sua empresa, passam a financiar um modo político. Leiam o livro Woke Inc., que é muito bom esse livro, ele vai explicar melhor todos esses elementos. Mas enfim, passam a financiar um modo político de fazer arte. Além de não só arte, né, mas além de partidos políticos com visão similar ou por conveniência. Tais gerentes fazem grandes doações e filantropia, criando fundações milionárias, que patrocinam o ambientalismo radical, e com isso passam a lucrar com a necessidade corporativa de aconselhamento. Então você tem aqui, gerentes corporativos passam a agir como políticos de um governo supranacional, é o famoso gerencialismo, tá? E quando você olha aquele amigo do Karl Popper, o George Soros, amigo não, aluno, né? Você começa a pensar nesses termos, porque o George Soros, ele lutou contra a cortina de ferro, contra o comunismo. E foi, portanto, tido como grande inimigo capitalista do comunismo. Só que, para quem não sabe, o George Soros ele é um grande crítico do fundamentalismo de mercado. Assim como o Klaus Schwab, ele é crítico do capitalismo como nós o conhecemos. Não que ele seja contra ações, né? Ele ganha dinheiro com isso. Mas ele também é a favor de um... Eu não sei até que ponto ele está vinculado a essas apreensões do Fórum Econômico Mundial. Aí eu teria que ver. Mas que ele é crítico ao liberalismo, ou aquele capitalismo de Adam Smith, de mão invisível e tal, isso aí é evidente, ele é crítico, voraz. Né? Então, o modo como o George Soros e tantos outros, Bill Gates, financiam determinados grupos, determinadas ONGs, determinadas pautas, demonstra que eles têm essa abertura para o gerencialismo. Eles acreditam nisso, de fato. E eles estão apregoando, então, essa nova moral pautada na educação através dos gerentes corporativos. E aí eu coloco aqui, banqueiros, executivos, gerentes, gastam o dinheiro de acionistas tomando decisões políticas sobre temas como pobreza, desigualdade, ecologia, arte, entretenimento, etc, etc, etc.
Isso aí é surpreendente, cara. Isso é surpreendente. E é o que está acontecendo no mundo, portanto, naquilo que a gente chamaria de capitalismo stakeholder, que tenta fazer frente ao capitalismo de mercado. Como eu disse, o stakeholder já existia antes e sofreu uma derrota, né, da visão dos liberais de mercado, mas ele voltou com tudo, né, voltou aí nas apreensões do Fórum Econômico Mundial. E eu não sei quanto que isso aqui vai durar, não sei, porque, no fundo, isso vai trazer prejuízos para muita gente do ponto de vista financeiro, econômico. Então, não é minha intenção apregoar aqui que esse pessoal sejam pessoas perversas, satanistas e tal, formular uma teoria da conspiração a esse respeito. Eu só estou deflagrando o que esse pessoal pensa à luz dos seus próprios autores. Agora, a partir daí, a interação deles com o capitalismo de mercado, que é o que verdadeiramente funciona, com o passar do tempo, a gente não sabe o que vai acontecer, dado o fato de que o mundo vai mudar também por conta da tecnologia, a tecnologia acaba afetando também a cultura. E aí, as coisas acabam mudando sem o controle nem do stakeholder, nem do capitalista de mercado e até mesmo do capitalismo de Estado. E no fundo, minha preocupação mesmo é que o que prevaleça seja isso aqui, ó, capitalismo de Estado. Né? Apesar de que o capitalismo de Estado e o capitalismo de stakeholder têm uma certa proximidade em via de estarem focando mais na política, no poder, do que apenas na economia, como era no capitalismo de mercado. Então, finalizo por aqui, até próximos áudios. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt, e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.